Eu estava dirigindo tarde do trabalho em uma noite. Estava muito nublado, então eu não pude ver muita coisa. Eu também estava com muita fome, mas estava a 1 hora de casa, então resolvi procurar alguns restaurantes para parar e comer alguma coisa. Foi quando passei por um restaurante com uma placa amarela de rosto sorridente e letras brancas na parte inferior que diziam Jantar Sorridente. Eu entrei no estacionamento da lanchonete e parecia bastante deserto. Eu acho que eu era o único que estava ali. Eu entrei no restaurante e parecia que ele foi criado na década de 1950. O lugar parecia quase abandonado. Fui então recebido por uma garçonete que era bem jovem. Ela parecia ter entre 15 e 16 anos. Tinha os cabelos castanhos, com um uniforme retrô de garçonete e usava uma máscara sorridente. Eu vi o crachá dela e dizia que seu nome era Raquel. Olá, quantas pessoas? Apenas uma, por favor. Ótimo, por aqui, disse Raquel, enquanto me mostrava o lugar e colocava um cardápio e talheres na mesa e saía. Enquanto eu examinava as opções, um garçom se aproximou da minha mesa. O garçom também era adolescente, tinha os cabelos loiros e curtos, usava um uniforme retrô de garçom. Ele também usava uma máscara sorridente e seu crachá dizia Adam. O que há com esses adolescentes e carinhas sorridentes? Certamente era bem estranho. Ele perguntou se eu encontrei alguma coisa que eu gostaria de comer. Eu disse que ainda não e pedi desculpas. Eu apenas olhava para ele. Ele sugeriu que eu comesse hambúrgueres, dizendo que fazia os melhores do Oeste, e depois sorriu. Nesse caso, eu disse que iria tentar isso. E então pedi que ele me trouxesse os melhores hambúrgueres que pudesse, e eu lhe entreguei o cardápio. Ele também me perguntou se eu não gostaria de comer batatas fritas, e é claro que eu respondi confirmando. Então eu fiquei ali, olhando o tempo e o salão praticamente vazio. Mais ou menos 30 minutos se passaram, e outro adolescente trabalhador, dessa vez, seu nome era Jimmy. Ele tem o cabelo ruivo cacheado e uma máscara sorridente. Veio com a minha comida. Como eu disse antes, o que há com esses adolescentes e uma máscara sorridente? Jimmy estava nervoso e disse para aproveitar a comida, enquanto sorria de volta para a cozinha. Era bem esquisito. Ele é o mais tímido dos outros trabalhadores e parecia assustado com alguma coisa. Eu apenas dei de ombros e comecei a comer a minha comida. Ao morder uma das minhas batatas fritas, senti o gosto de algo duro e carnudo. Imediatamente, tirei da boca e vi que era um dedo humano. Isso mesmo, um dedo humano. Eu corri para o banheiro para vomitar, mas então eu vi algo na cozinha que me chamou muita atenção. Eu sabia que não deveria entrar ali, mas a curiosidade tomou conta de mim. Então, eu abri a porta e fui atingido por um cheiro pútrido. Cobri o nariz com a camisa e continuei explorando. Logo eu vi um saco de lixo que dizia Clones Satisfeitos e uma carinha sorridente pintada nele. Fiquei realmente assustado e curioso ao mesmo tempo. Eu abri a bolsa. Eram cabeças humanas, com rostos felizes esculpidos. Algumas estavam apodrecendo. Algumas tinham bocas costuradas e olhos costurados. E eu imediatamente vomitei diante de uma visão tão nojenta e vil. Foi então que senti uma dor aguda no meu pescoço, fazendo meu mundo escurecer. Quando eu acordei, eu estava amarrado no que parecia ser uma mesa de operação. Eu tentei gritar, mas fui amordaçado com um focinho. Eu vi Adam, Raquel e Jimmy parados ao meu redor. Tentei gritar com eles, pedindo ajuda, mas eles não me ajudaram. Em vez disso, eles tiraram as suas máscaras, revelando pequenos rostos sorridentes esculpidos em volta de seus rostos verdadeiros. Raquel perguntou qual era o meu problema e se eu estava infeliz. Adam disse alegremente para eu não me preocupar, que eles fariam de mim um convidado feliz. Jimmy disse que tinha os melhores hambúrgueres do Oeste. Adam foi pegar um bisturi e caminhou em minha direção. Apesar dos meus protestos abafados, ele começou a cortar o meu rosto e a remodelá-lo em um lindo sorriso. Eu adoro o restaurante sorridente. Eu recomendo vir aqui. Não venha aqui. Não venha nele. Eu adoro ser um convidado feliz. Ajuda. Alguém pode me salvar, por favor. Se você quer os melhores hambúrgueres do Oeste, venha ao restaurante sorridente e seja um convidado especial. A minha pequena cidade era bastante tranquila.
assim como a maioria das cidades pequenas. Este era o tipo de lugar onde, em qualquer lugar que você fosse, você encontraria alguém familiar. Portanto, qualquer coisa de menor interesse deixaria todos entusiasmados com a conversa ou rapidamente assustados. Mas rapidamente se espalhou a notícia de que uma família perturbada acordou e percebeu que sua filha estava desaparecida. Tínhamos um senso de camaradagem em nossa pequena comunidade. Cuidar um do outro era a norma. Além disso, o que mais temos senão um ao outro? Ashley era uma garotinha estereotipada. Ela adorava suas bonecas e Barbies e passava inúmeras horas organizando chás com elas. Cartazes de desaparecimento surgiram por toda a cidade. Não tinha um lugar que você pudesse ir e não veria a foto dela estampada em um pôster. As investigações policiais sempre resultavam em nada. Todos começaram a ficar bem chateados e muito frustrados por não ter nenhuma pista. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum sinal de luta. Simplesmente nada. Aparentemente, Ashley desapareceu no ar e os seus pais ficaram cada vez mais desanimados a cada dia que passava. Tudo o que eles queriam era a sua preciosa menininha de volta. Preocupados com a possibilidade da polícia encerrar o caso em breve, os pais de Ashley decidiram que era hora de resolver o problema por conta própria. Se a filha deles estivesse por aí, eles iriam encontrar ela a qualquer custo. Como afirmado, esta era uma comunidade muito unida e todos ficaram arrasados pela família. As pessoas frequentemente visitavam a família enlutada para oferecer condolências e apoio de qualquer maneira que pudessem ajudar. Quem faria isso com uma garotinha inocente? Seus corações doíam ali mesmo com eles. Os pais de Ashley sugeriram que seria uma boa ideia reunir o maior número possível de pessoas da cidade e partir em sua própria busca. Embora a polícia tenha feito sua própria varredura, eles presumiram que deviam estar negligenciando alguma coisa. As pessoas não desaparecem da cama à noite para nunca mais serem vistas. Agora, com um grupo de pessoas de tamanho decente, eles começaram a busca. Vasculhar cada área da cidade e não revelou nada. Eles começaram a questionar se deveriam se aventurar ainda mais para longe da cidade. Antes que alguém perguntasse, alguém deu uma olhada na floresta? Era uma pergunta válida, porque aquela área em particular parecia ter sido o único lugar neste momento que não foi minuciosamente revistada pela população da cidade. A essa altura, o anoitecer chegaria em breve. Eles sabiam que não estariam preparados como estão. Todos correram para suas casas para recolher lanternas e suprimentos para ajudá-los na busca. Depois que todos reuniram o que precisavam, era hora de ir em busca da garota. Esses bosques eram muito densos e escuros, mesmo durante o dia. Então, encontrar Ashley não seria uma tarefa fácil, se ela estivesse mesmo lá. Eles temiam pelo pior caso a descobrir. Depois de uma longa caminhada e busca, todos começaram a sentir que Ashley nunca mais seria encontrada. Então, do fundo do grupo alguém disse: "Ei, tem algo no chão aqui." Correram para onde o homem apontava a lanterna. Olhando para baixo, todos ficaram de coração partido quando descobriram que era uma das bonecas favoritas de Ashley. O desgosto deles se transformou em um horror quando descobriram outra boneca deitada ao lado, de mãos dadas, uma boneca que seus pais não reconheciam e que eles sabiam que ela não tinha. Uma boneca que se parecesse com a menininha de forma idêntica. Ashley foi finalmente encontrada. Eu sempre fui muito próximo da minha mãe. Ela sempre esteve lá para mim quando ninguém mais estava. Ela não tem um osso mau em seu corpo. Nós trocamos mensagens de texto ou ligamos todos os dias e por alguns dias ela expressou que estava se sentindo um pouco indisposta. Então eu pensei em fazer uma surpresa para ela, aparecendo aleatoriamente, já que não moramos tão distantes. Isso não é incomum para mim, já que ela adora quando eu passo por aqui, só para conversar e visitar. Ela sempre me dá o maior abraço quando eu entro pela porta. Como sempre, ela me pergunta se eu estou com fome e se oferece para preparar algo para eu comer. Mas eu tinha acabado de comer, então recusei e disse que só queria sair e conversar, especialmente porque ela está se sentindo mal há alguns dias. Eu poderia dizer que ela estava com um pouco de tosse e alguma congestão, mas fora isso, ela parecia estar no seu estado normal. Ela nunca foi o tipo que consegue ficar parada.
Então, como de costume, ela ficava correndo por aí fazendo tarefas apesar de tossir e conversar comigo. Cerca de 1 hora depois da nossa visita, ela largou o prato que estava lavando e caminhou até mim para continuar a nossa conversa. Eu achei isso bem estranho, porque ela simplesmente largaria tudo o que já estava fazendo e se aproximaria quando podíamos nos ouvir perfeitamente. Eu ignorei isso, realmente não é grande coisa. Neste momento, eu estou sentado no sofá e ela está na minha frente. Continuamos conversando, apenas falando sobre a vida e a família e tudo mais. Eu comecei a notar nesse momento que ela parecia cada vez mais indisposta à medida que a conversa prosseguia. Seu olhar ficou mais distante. Ela estava olhando para mim, mas era como se ela estivesse olhando através de mim. Eu sou um pouco preocupado e sempre tendo a tirar as piores conclusões a qualquer momento. Então, eu tentei continuar a nossa conversa, esperando que o que eu estava vendo estivesse apenas na minha mente, ou fosse apenas um truque da minha imaginação, como eu já experimentei tantas vezes antes. Neste ponto, não havia dúvidas em minha mente de que algo estava errado. Seus braços começaram a balançar ao lado do seu corpo e ela estava olhando fixamente, não necessariamente para mim, mas através de mim e para algo além. Eu comecei a ficar preocupado e perguntei freneticamente o que estava errado e se ela estava bem. Ela nunca me respondeu, apenas aquele olhar vazio, com os braços balançando e os olhos vidrados, fixados em algo que eu não tinha percepção. Eu realmente tentei nesse momento manter a calma, mas eu fiquei ainda mais preocupado a cada segundo. Comecei a me sentir melhor, porque momentos depois ela começou a fazer algum movimento. Meu alívio desapareceu rapidamente quando eu percebi que seu único movimento era examinar lentamente o meu corpo com a sua cabeça e sorrir pesadamente. Eu tentei continuar falando com ela, mas tudo o que ela fez foi me examinar estoicamente com a cabeça e sorrir. Quanto mais ela sorria, mais distorcidas ficavam suas feições. Nesse ponto, ela quase ficou zangada, eu acho. Sua respiração ficou muito intensa e seu comportamento era quase maligno, diferente de tudo o que lhe era familiar, de tudo que eu já havia visto antes. Então, ela olhou para mim e eu percebi naquele momento que o que quer que eu estivesse olhando naquele momento não era mais a minha mãe. Seus olhos não eram nada além de brancos. Sua pele envelheceu terrivelmente bem na minha frente. Seu sorriso era diferente de tudo que eu já havia visto e a vi fazer antes. A sua boca se abriu e soltou um som diferente de tudo que eu já ouvi até hoje na minha vida. O melhor que posso descrever é como um rosnado, grito assobio, cuspe e tudo mais. Esta definitivamente não é a minha mãe, pelo menos não mais. Eu levantei o mais rápido que eu pude e corri para o lugar próximo que eu achava que seria o mais seguro possível. Agora eu estou preso, trancado no banheiro, enquanto eu escuto ela arranhando a porta. Agora eu entendo por que ela estava se sentindo tão indisposta. Eu não sou mais o menino da mamãe.